Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida, que se encontra aí em Mateus capítulo 4, versículo de número 1 e o versículo de número 10 e o 11. Primeiro eu vou tomar a leitura do versículo de número 1, para honra e glória ao Senhor. Diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Percebe-se comigo que a Bíblia diz que depois que Jesus é batizado por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai conduzir Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. É o que me chama a atenção. Percebe que o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto. Mas no versículo de número 11 diz assim: com isto o diabo deixou Jesus. Eis que vieram os anjos o serviram. Olha que interessante. O Espírito leva Jesus para o deserto, mas os anjos vão servir Jesus no deserto. Olha que tremendo. O mesmo Deus que conduz para o deserto é o mesmo Deus que sustém no deserto. Já parou para pensar que Deus te leva para o deserto, mas ele nunca deixa faltar nada para você no deserto? Porque Deus te leva para o deserto para te tratar, para mostrar para você que você é totalmente dependente dele. Porque no deserto não tem ninguém. No deserto é só você e Deus. Mas é no deserto que ele te leva. É no deserto que ele te sustém. Pode ficar tranquilo que o mesmo Deus que te leva para o deserto é o mesmo Deus que vai te sustentar no deserto. Glória a Deus, porque Deus não deixa faltar. Pode perceber, você pode estar no deserto, mas Deus nunca deixa faltar nada. Porque o Senhor é seu pastor e nada te faltará. Glória a Deus. Agora uma coisa que me chamou a atenção nessa passagem, o que eu achei muito forte. Percebe-se comigo que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Mas no versículo de número 10, no versículo de número 11, está escrito assim: Jesus ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adora o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus. Eis que vieram os anjos e o serviram. Agora entende isso daqui. Percebe que quando Jesus fala para o diabo: vai embora, Satanás, e com isto o diabo deixou Jesus. Eis que vieram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Entende isso aqui. Percebe que no momento que Jesus se despede do diabo, os anjos vêm servir ele. Vou repetir. No momento em que Jesus despede do diabo, os anjos vêm e servem ele. Por que os anjos só serviram Jesus no momento que o diabo é despedido? Sabe por quê? Porque o céu só serve quem rejeita prato do diabo. Glória a Deus. Enquanto você estiver se alimentando dos pratos do diabo, o céu não vai te servir. Mas quando você estiver disposto a rejeitar os pratos do diabo, o céu vai te servir. Glória a Deus, porque o céu só serve quem rejeita prato do diabo. Aleluia, glória a Deus. Agora uma coisa que me chamou a atenção. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, diz assim: Eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado. Entenda isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. Olha que interessante. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, o pai disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Peraí. Percebe que Deus falou que Jesus é o Filho amado, em quem o Pai se agradava. Aí em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que o diabo vem e fala para Jesus: se você é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Peraí, olha que interessante. Antes do diabo querer saber se Jesus é filho, Deus já tinha falado em Mateus capítulo 3 que Jesus era o Filho amado. Então por que Jesus não transformou a pedra em pão? Sabe por quê? Porque Deus já tinha falado que Jesus é filho. Então Jesus não precisou transformar a pedra em pão para mostrar para o diabo a respeito daquilo que Deus já tinha falado. Sabe o que Deus está dizendo para você? Se eu já falei que você é filho, você não precisa provar e nem mudar nada para ninguém. O importante é que eu falei a teu respeito. É por isso que Jesus não transforma a pedra em pão. Não é só porque Jesus está vindo de um momento de fome, mas é porque o diabo também queria saber se Jesus é o filho de fato, porque Deus tinha falado que Jesus é filho. Aí percebe que antes do diabo querer saber se Jesus é filho, Deus já tinha falado. Então percebe que o diabo veio para querer saber se de fato Jesus era aquilo que o Pai tinha falado. Só que Jesus não transformou a pedra em pão, porque Jesus já sabia que o Pai tinha falado que ele era filho. Então não precisou provar. Deus está dizendo para você não precisa provar nada para ninguém a respeito daquilo que eu já te falei. Se eu falei que você é filho, você não precisa provar e nem transformar nada para ninguém. O importante é que eu falei a teu respeito. Glória a Deus, aleluia. Agora uma coisa que eu acho interessante. Percebe que o diabo falou para Jesus: se você é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Só que lá na frente, em João, a Bíblia diz que Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Peraí, então percebe que o diabo quer que Jesus transforme a pedra em pão, mas Jesus vai dizer que ele é o pão vivo que já desceu do céu. Sabe por que Jesus não precisou transformar a pedra em pão? Porque ele já sabia que ele era o pão. Sabe o que Deus está dizendo para você? Se você sabe quem você é, você não precisa transformar nem provar nada para ninguém. O importante é que você sabe quem você é. Isso basta. Guarda isso para honra e glória do Senhor e que Deus fale contigo.